taquicardia, pensamentos acelerados, insônia, roer unha. Você tem algum desses sintomas? Você sabia que isso pode ser sinal de ansiedade? E a ansiedade é uma doença psíquica que nos tira do momento presente. Ela faz a gente ficar remoendo, pensando naquilo que aconteceu no passado, ou ficar imaginando aquilo que vai acontecer no futuro. E quando estamos consumidas pelo medo, pelas preocupações, pelos desafios diários da existência, a nossa energia fica toda focada nesse modo sobrevivência. Ativamos o botão de emergência de tensão, o botão que avisa que estamos em estado de guerra, tá? E quando a gente está nessa situação, não abre espaço na nossa mente para a criatividade, para a gente poder enxergar oportunidades, porque estamos concentradas no problema e não na solução. Então, a ansiedade, ela libera o cortisol do nosso corpo, que é um hormônio que faz a gente ficar em estado de alerta e que tem o papel de nos proteger em caso de perigo. E quando estamos ansiosas, estressadas, o nosso cérebro entende que estamos sob ameaça e ele aumenta o cortisol. O cortisol aumenta a glicose sanguínea. A glicose sanguínea é o combustível que nos faz andar, falar e até fugir numa situação difícil. E a EFT é a técnica de liberação emocional, técnica de limpeza emocional, que nos ajuda a limpar as emoções negativas que envolvem a situação de ansiedade. Ela limpa as memórias que trazem gatilho e que acessam a ansiedade na gente. Às vezes pode ser situações de uma mãe muito crítica, de um pai muito rígido, vergonha, uma situação que a gente passou vergonha, que foi humilhado, e isso vai criar gatilhos de ansiedade que a gente vai reproduzir ao longo da nossa vida. Então, quando a gente vive uma situação parecida, aciona esse gatilho e a gente vai reviver essa ansiedade. E a EFT, ela limpa esses gatilhos, ela limpa essas memórias e faz a gente conseguir viver a partir de um estado de paz. Abrir espaço para que boas ideias cheguem, para que a gente possa conseguir fazer o melhor que é possível ser feito naquela situação, naquele momento. Gente, boa noite, um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez, mais um encontro de EFT, para que a gente possa curar as nossas emoções. Eu estou sempre trazendo informações que ampliam a consciência, que trazem cura e nos preparam para uma semana de realizações e de prosperidade, tá? Então, todo domingo, às 19 horas, estamos aqui para falar desses temas que interferem na prosperidade, fazer rodadas de EFT, fazer uma faxina na alma e se preparar para uma semana de alegria, de realizações, de leveza e de paz. A EFT faz uma verdadeira faxina na alma, tira as camadas de sujeira da nossa luz divina e permite que a gente possa brilhar e ser exatamente aquilo que a gente veio ser, centelha divina, pontinho de luz, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre a prosperidade. Me diga aí como é que vocês estão se sentindo. Boa noite para todas, boa noite para quem já está chegando aqui. Me diz como é que você chega aqui hoje, se é a primeira vez, se já acompanha os encontros, se já veio em outros domingos. Me conta aí se você já conhece a EFT, porque hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e como ela pode atrapalhar a nossa prosperidade, a nossa criatividade, o nosso ser divino, ok? Diz aqui, a Tereza também está chegando, a Edna.
Me conta aqui como é que vocês estão, se já conhecem a técnica, se vocês reconhecem em vocês sintomas de ansiedade, se vocês percebem que vocês têm esses sintomas e como eles afetam o corpo, porque ele vai afetar as pessoas de maneiras diferentes. Pode ser insônia, pode ser taquicardia, pode ser pensamentos acelerados. Me diz aí como é que a ansiedade afeta você, ok? Fico feliz com a presença de todas aqui hoje. Mais um encontro de FT aos domingos, é uma alegria estar aqui. Todo domingo para a gente ampliar a consciência, limpar nossas memórias e se preparar para uma vida de paz, de alegria, de prosperidade. Beleza? Então, gente, a ansiedade, ela é uma inquietação na nossa alma, no corpo e na mente. E ela tem vários sinais. Pode ser agitação mental, movimento compulsivo, pés e mãos que não param de balançar, sabe? Que ficam sempre batendo. A ansiedade, dependendo do nível, ela afeta a nossa respiração, ela deixa a respiração mais curta, ela pode deixar o coração mais acelerado. Durante muito tempo, eu tive crises de ansiedade, eu acordava angustiada, acordava com aquela agonia no peito, e eu não sabia que aquilo era ansiedade, que eu estava sofrendo de crise de ansiedade. Eu sentia aqueles sintomas, aquela angústia, mas eu não conseguia identificar e saber que aquilo que eu estava sentindo era crise de ansiedade. Então, quando a gente tem consciência do que a gente tá passando, é muito mais fácil da gente lidar com isso. A Tereza está dizendo aqui, muito frequente nos dias de hoje, necessário esses encontros. Sim, Tereza, porque a ansiedade hoje ela é o grande mal da humanidade. A ansiedade, que dependendo do grau, ela vai chegar numa depressão, numa síndrome do pânico. E isso é o que a gente está vendo hoje, né? A maioria das pessoas com crise de ansiedade, ok? Ela é, na verdade, boa noite, Zilma, seja bem-vinda. Ela é, na verdade, um mecanismo de defesa do corpo. Ela alerta que a gente pode estar passando por algum perigo. Quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer uma viagem, uma entrevista de emprego, ou alguma coisa que é diferente, é importante, a ansiedade ela pode ser uma ajuda. Porque ela nos alerta, olha, pega o papel, pega a caneta, ou confere aí a data, o horário do voo, né? Então, a ansiedade, no nível racional, controlável, ela é importante, ela pode nos ajudar. Acontece que ela tá muito além daquilo que deveria estar acontecendo. Ela existe no homem, a ansiedade faz parte da nossa história desde a nossa origem. Inicialmente ela funcionava para aquela sensação de segurança, de caça, para auxiliar no instinto de sobrevivência. Eita, ali tem um bichão, eita, eu preciso correr, ali tem um bicho grande que quer me pegar, ou então naquela situação de caça, né? Ali tem um animal que eu posso matar, que eu posso caçar. Então a ansiedade, ela ajudou a nossa espécie a sobreviver. Né? Ela teve um papel fundamental na sobrevivência humana, pois ela acionou esse instinto de segurança e de perigo. Ela aciona o modo fuga, alerta ou fuga, né? que é uma característica importante que os nossos ancestrais encontraram para sobreviver. Então, e se proteger e assegurar a continuidade da nossa espécie. Boa noite às que estão chegando agora, Margarete, sejam todas muito bem-vindas, tá? Então, a ansiedade, ela nos prepara para reagir rapidamente, para seja de um predador, para lutar contra ele, ou até para se imobilizar e não chamar a atenção. Então, ela foi um mecanismo de defesa que os nossos ancestrais utilizaram. Ela nos alerta contra o perigo. Exatamente, Zilma. A ansiedade, ela vem nos dar o alerta. Ó, cuidado, né? Não vai por aqui. Ou
tem perigo no ar, então a gente aciona esse cortisol, a gente aciona esse hormônio desse alerta. O que acontece é que hoje a gente está vivendo com o cortisol acelerado o tempo todo. A gente está o tempo todo em estado de alerta. Esse é o grande problema. Então, assim, se ela, por um lado, ela pode nos ajudar a nos organizar, né? Como eu falei, para uma prova, para uma viagem, para organizar tarefas, tudo isso está dentro do normal, tá? Em baixa intensidade, ela é considerada normal e pode ser controlada com atividades físicas, com sol, com massagem, com meditação, com óleos essenciais. A gente consegue trabalhar a ansiedade. A grande questão é quando ela toma uma proporção muito grande. E aí ela atrapalha o nosso sono, ela acelera o coração, ela traz angústia, ela vai trazer medo, muitos pensamentos acelerados, pensamentos catastróficos, aquela sensação de que eu posso morrer a qualquer momento, fico sempre pensando em morte, né? Eu tinha uma cliente que ela estava, às vezes, no mercado fazendo compras, aí começava a imaginar que os filhos dela podiam morrer, ela começava a ter taquicardia, começava a ter o coração acelerado e ela paralisava. Já tive vários clientes, conheço várias situações de pessoas que foram para o hospital, para emergência, pensando que estavam tendo um infarto e estavam com crise de ansiedade. Então, assim, ela vai para o corpo de uma maneira extrema. Isso, Zilma, ela traz esse sentimento de angústia. A Margareth está dizendo aqui, eu ando ansiosa nesses últimos dias, aceleradíssima. Então, o que a gente precisa conseguir identificar? Qual é o link disso? O que eu consigo linkar, entender? Porque assim, ela vai estar, como eu falei no começo, ela pode estar relacionada a uma situação, mães muito críticas, pais muito rígidos, situações em que eu passei uma vergonha, situações em que eu fui exposta. Então, a ansiedade hoje, ela pode trazer algum link de alguma situação. Tem muita pressão no trabalho, eu estou sendo pressionada, eu tô com os meus prazos apertados, tem alguém me pressionando, tudo isso aumenta o cortisol e gera essa sensação de ansiedade. Ó, o coração bate forte, a Margareth está dizendo, tá? Então, assim, a gente tem duas questões. Eu consigo identificar e entender de onde vem a ansiedade? Não, tudo bem. Eu posso controlar? Como eu posso controlar? Eu posso, como eu falei, fazer uma massagem, fazer uma caminhada, uma atividade física. Eu posso usar óleos essenciais, tudo isso vai me ajudar. Agora, se eu estiver num nível muito grande, ela pode virar uma patologia. Depressão, síndrome do pânico, burnout. Isso é muito sério, gente. A Margareth está dizendo aqui, no trabalho. Então, o trabalho, ele vai trazer essa questão de estresse, de ansiedade. Isso pode virar um burnout, né? Pode virar uma coisa muito mais grave, pode virar uma... Então, ela é uma portinha de entrada para situações que podem ser... Por isso que a gente precisa controlar ela logo no começo e é possível a gente controlar isso. A Zilma está dizendo aqui, a sociedade é muito competitiva, exatamente. Hoje a gente não tem um bichão lá para correr atrás dos nossos ancestrais, mas a gente tem essa competitividade social, né? De bater metas, de ser melhor, de ter... de parecer, né, de ter mais do que o outro. Então, tudo isso vai trazer, vai aumentar esse cortisol e vai trazer essa sensação de perigo, de fuga, né? A Margareth está dizendo aqui, estou caprichando no óleo essencial de lavanda. Sim, mas é um conjunto, tá, Margareth? A gente precisa pensar nisso. É uma atividade física, uma terapia, fazer FT como a gente vai fazer aqui hoje, uma boa alimentação, um momento de pausa, meditação, o que mais eu posso fazer? Sabe? É um conjunto, é uma mudança de hábitos que a gente precisa trabalhar, tá? Então, assim, a gente precisa olhar para um conjunto. Nada assim pra gente é uma coisa pontual, é sempre um conjunto, principalmente mudança de hábitos, alimentação, atividade física, são coisas que parecem muito simples,
e que a gente não leva em consideração. Até parar para respirar calmamente, tomar uma água, tudo isso é remédio. E a gente não consegue entender isso como remédio. A gente acha que isso que é tão simples e não leva isso em consideração. Mas tudo isso é remédio. Respirar é remédio, tomar água é remédio, fazer atividade física é remédio. Tudo isso ajuda no controle da respiração. A Zilma está dizendo, temos que ter cuidado com tratamentos paliativos. Não penso que sejam tratamentos paliativos, é justamente isso que eu estou falando. São coisas que também são remédio, tá? Usar um óleo essencial, fazer uma meditação, fazer uma caminhada, respirar, tomar água, tudo isso é remédio também. Agora a gente imagina que a solução é só aquele remédio da farmácia que tá lá, né? Que ali são drogas pesadas, tá? E ali, quando a gente entra num medicamento desses, a gente ameniza a dor, mas a gente ameniza também o amor, o prazer, né? Tipo aquele sossega-leão, eu fico aqui, né? Eu não sinto, tô sentindo nada, né? Eu não sinto a ansiedade, mas eu também não sinto a vida, eu não sinto prazer, eu saio, eu entro no modo automático, tá? Então, deixa eu voltar aqui para minha colinha. Tá, a gente vai ter aqui, me refiro a individuais esquecendo do conjunto. Sim, é um conjunto, principalmente mudanças de hábito, higiene do sono, sabe? Assim, dá 9 horas, 8 horas da noite, 9 horas, desliga os aparelhos, desliga a televisão, desliga o celular, vai fazer uma higiene do sono, vai passar um creme, vai tomar um banho gostoso, acende uma velinha no banheiro, deixa o banheiro escuro, põe um pinga óleo essencial no chão do chão do banheiro, acende uma velinha, faz essa higiene do sono, lê um livro que seja um livro que te traga uma vibração positiva. Então, se prepara para dormir, avisa o seu cérebro que está na hora de dormir, avisa o seu corpo que está na hora de desligar. Então, é um conjunto, é uma mudança de hábitos. E essa higiene do sono ela é muito importante, porque se não tiver um sono restaurador, a ansiedade vai pegar, gente. Se não tiver um sono de descanso, se não tiver um sono bom, a ansiedade vai consumir a gente durante o dia. Então, como é que eu durmo? Como é que eu acordo? Eu acordo atrasada, saio correndo para ir trabalhar, eu consigo acordar, eu consigo respirar, eu consigo pensar no meu dia. Gente, coisa simples. Às vezes, sentar na cama antes de fazer xixi e dar 3 respirações profundas e colocar uma intenção no dia. É você trazer para o corpo, para o tempo presente. Isso é controle de ansiedade. E é isso que eu estou falando. São mudanças de hábitos, pequenas mudanças que trazem grandes revelações, que trazem grandes transformações. E a gente não leva em consideração, porque a gente acha que é bobeira, né? Mas fazer a higiene do sono antes de dormir, repassar o que vivenciou, agradecer, acordar de manhã antes de sair correndo, pensar, colocar uma intenção no dia, tudo isso vai ajudar. Principalmente as horas do sono à noite. Pois é, tem gente que dorme 8 horas, dorme 8 horas de sono, né, à noite, mas não tem um sono reparador, fica sonhando com preocupação, fica acordando com preocupação. Então, fazer essa higiene, ela é importante. Tá? E aqui que eu quero dizer assim, né? Como é que o que acontece? Ela tira a gente do momento presente. Ou a gente fica remoendo e pensando aquilo que passou, ou a gente fica preocupado com o que vai acontecer. A gente fica... E aí, paralisa, porque a gente não consegue ficar no momento presente, a gente não consegue ficar aqui atenta no que eu estou fazendo. Eu estou sempre ou no passado ou no futuro, e não estou no que eu estou fazendo nesse momento. Então, isso vai afetar a rotina, vai impedir de assumir compromissos, vai paralisar as ações. Aí pode causar manifestações físicas, pode trazer enjoo, tensão, dor muscular, dor aqui nos ombros, né? Vai provocar insônia, falta de apetite, compulsão alimentar, medo, fobias.
pensamentos catastróficos, angústia, aperto no peito, sudorese, aquelas mãos suando, tudo isso é sinal, tudo isso é sintoma da ansiedade. E uma coisa muito preocupante também, tá, gente? As crianças e adolescentes também estão passando por crise de ansiedade. Consequência de pressão dos pais, da escola, necessidade de ter resultados, cobranças, muitas tarefas o dia todo, vai para a escola, vai para o inglês, vai para o balé, vai para não sei o quê, não tem tempo de ser criança, não tem tempo de brincar. Isso também vai gerar ansiedade. Excesso de tarefas na infância, a cobrança pelo vestibular, falta de tempo para ser criança, tá? Então, a sensação de abandono, falta de espaço para expressar a criatividade, para ser criança, para viver a criancice. Então, tempo para se divertir, tudo isso pode gerar ansiedade. As crianças é muito comum roer unha, tem gente que rói a unha do pé. Então, ficar atento aos sinais do que as crianças estão trazendo e os adolescentes, porque eles também estão sendo afetados por esse grande mal do século, que é a ansiedade. Como eu falei, né, ela salvou a nossa espécie para que a gente estivesse aqui, ela é um processo natural. O grande problema é que ela está extrapolando e virando um problema de saúde mental no mundo. E aí é isso, a preocupação excessiva, os pensamentos acelerados, o medo desmedido, atitudes compulsivas, características de transtorno de ansiedade podem trazer consequências a curto, médio e a longo prazo. Os impactos negativos, eles comprometem a qualidade de vida, o relacionamento, o relacionamento pessoal, profissional, a capacidade produtiva, a relação com as pessoas, com você mesma, com o mundo. Então, quanto mais eu estou ansiosa, menos espaço para criatividade eu tenho. E se eu não tenho criatividade, eu não tenho prosperidade. Se eu estou só focada no problema, eu não consigo ter espaço na mente para pensar numa solução. Eu estou olhando aqui, concentrada no meu problema. E à medida que esse quadro vai se agravando, isso vai trazendo resultado. A gente pode ter isolamento e solidão, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesma. Às vezes a pessoa entra numa situação de não querer tomar banho, de não querer se cuidar, de deixar o cabelo desleixado, de deixar a unha de qualquer jeito. Vai emagrecer ou vai engordar muito, vai ter compulsões, vícios, queda de cabelo, alergias e várias outras situações que podem ser já sintomas e sinais dessa ansiedade exacerbada. A Gilma está dizendo aqui, já está sendo considerado um problema de saúde pública, que é afetando não só adultos, mas crianças, idosos. Tá? Então, é um problema muito sério, que a gente está olhando para isso de uma maneira talvez muito superficial, tá? Pessoas tomando muitos medicamentos, com várias síndromes que são geradas a partir da ansiedade que não foi bem cuidada, tá? E aí a gente tem a tendência a acreditar, vai trazer também outras doenças graves e incapacitantes, como depressão, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, tudo isso pode ser gerado a partir da ansiedade. Então, é muito sério, gente, e é preciso olhar e cuidar disso com muita atenção. E a gente tem uma tendência a acreditar que quanto mais preocupada eu tiver, quanto mais nervosa eu tiver, mais responsável eu sou. Então, existe uma cobrança social para que eu precise estar preocupada, sisuda, estressada o tempo todo. Eu tenho uma dívida. E eu preciso estar preocupada com essa dívida. Eu não posso ir à praia e estar relaxada, porque parece que eu não estou sendo séria, parece que eu não estou levando as coisas a sério. Se eu não estiver angustiada, se eu não estiver pensando numa solução, parece que eu não estou preocupada com o que está acontecendo. Então, existe uma pressão social para que eu esteja entristecida, para demonstrar que eu me importo com o que está acontecendo comigo. A pessoa está lá, tem uma dívida. Se ela não está extremamente nervosa, tem alguma coisa errada, é porque não está preocupada, é porque é folgada, é porque é preguiçosa, é porque não é séria. Só que é o contrário, porque quanto mais ansiosa eu fico,
mais situações difíceis eu vou atrair para mim. Então, ficar estressada vai me deixar improdutiva, vai me deixar cansada, porque eu não vou conseguir dormir. É uma bola de neve, né? Eu tô cansada, fico estressada, eu não durmo, eu fico cansada, então eu não consigo fazer as coisas. Em vez de um problema, eu vou ter dois. E aí o negócio, aí o bicho pega, né? Porque aí eu vou ter outros problemas e problemas mais sérios. Então, é possível dissolver a crença de que só o que é difícil tem valor e se libertar da necessidade de resolver os problemas. A gente foi educado a acreditar, tem acreditado, né? Tudo isso são ditados que vêm das nossas crenças. Deus ajuda quem cedo madruga. Se muito rir, vai acabar chorando. Tem que ser difícil. Tudo isso, o que vem com facilidade, vai com facilidade. Nos foi dito que a vida precisa ser difícil, que a vida precisa ser pesada. Então, se a gente lida com nossos problemas com leveza, parece que a gente não é séria o suficiente. E a gente acaba entrando nesse lugar e aí acaba tendo mais problema, mais preocupação, porque aí a ansiedade vai consumir. Então, esse tanto de preocupação na cabeça não tem lugar para criatividade, para solução de problemas, como eu falei. A gente fica pensando só na solução e não só no problema e não consegue abrir espaço para a solução. E a FT vai ajudar a gente a ficar em paz com o que está acontecendo, abrir espaço na nossa mente para enxergar alternativas e possibilidades. Gente, o universo manda recados e sinais para a gente o tempo todo. A gente aqui não está atenta. Às vezes é um rádio que eu ligo, uma música que toca que me traz um recado. Às vezes é alguém passando na rua que fala alguma coisa que me manda um recado. É um livro que eu abro por acaso e está ali. A solução está ali. O universo está me mandando soluções, mas eu não estou atenta a isso. Eu não abro a minha mente para ouvir o que o universo tem para me dizer, porque eu estou nessa crise de ansiedade, acionando esse modo de sobrevivência, de fuga, de medo, de tensão, de guerra. Tudo bem por aqui, gente? Até aqui, como é que tá? Se eu estou falando muito rápido, se quiser que eu explique alguma coisa com mais calma, talvez seja um assunto novo para algumas pessoas, então diz aí o que vocês estão achando. Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Me conta como é que vocês estão achando, como é que a ansiedade afeta vocês. E aí, pedir aqui para que vocês toquem no coraçãozinho, curtam, toquem aqui nesse aviãozinho, manda para as amigas, manda para quem você acha que pode se beneficiar, porque quanto mais pessoas que estão sofrendo com ansiedade, esse conteúdo pode ajudar, porque quanto mais movimento tem, mais o Instagram entende que é um conteúdo bacana e ele entrega para mais pessoas. E aí a gente multiplica as boas notícias na rede, a gente multiplica coisas boas, né? Eu venho aqui, eu trago esses conteúdos, que são conteúdos profundos, de cura, e vocês espalham as boas informações, as boas notícias, e a gente cria essa troca do dar e do receber, a gente equilibra essa balança, tá? E aí a gente faz essa troca e manda para as pessoas que podem se beneficiar também. Adoro os coraçõezinhos voando, passando por aqui, muito bacana. É assustadora a ansiedade, exatamente, Zilma. A ansiedade é assustadora e o que ela pode causar na nossa vida, se não for bem cuidada, é mais assustador ainda, tá? Eu vou pedir, vamos começar nossas rodadas hoje, então. Se quiserem pegar água, papel, caneta, ou coloquem aqui no chat para a gente ir conversando. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a ansiedade, quiser esclarecer alguma coisa. Mas o que eu quero que vocês façam agora? Respirem profundamente. Faz uma respiração bem profunda. Enche, faz um barrigão. Sente essa respiração. E percebe como essa respiração está em você. Os coraçõezinhos, adoro. Toca nos coraçõezinhos, toca no aviãozinho, manda aí
para amiga, para mãe, para irmã, para quem estiver passando por crise de ansiedade, tá? Então vamos lá, respira, enche, faz um barrigão. Percebe a sua respiração, enche o seu diafragma. Percebe, é fácil, é difícil respirar. Como fica a respiração? Você acha que você consegue encher 100%? Você acha que a sua respiração está 100%? Faz 3 respirações bem profundas, enchendo a barriga. Solta. E quando soltar o ar, põe o umbigo lá para trás, como se quisesse colar o umbigo lá nas costas. Então, inspira, faz um barrigão, e quando expirar, cola o umbigo lá nas costas. Faz 3 respirações profundas e percebe como é que está a sua respiração. É 100%? É 90%? É 40%? O quanto é fácil? O quanto é difícil respirar? É aquela respiração curtinha? Você consegue fazer uma respiração profunda? Coloca aqui no chat para mim quanto você acha que está a sua respiração. 100%, 90%, 50%? Como é que você sente essa respiração? A gente vai fazer umas rodadas para equilibrar essa respiração, ok? Então, coloca aqui para mim, como é que você sente a respiração? É 100%? É 50%? Ela é fácil? Ela é difícil? Ela dói? Como é que tá a respiração de vocês? A minha acho que está em 50%. Ó, a capacidade de respiração da Margarete está em metade do potencial. E é legal a gente poder observar isso. Isso é o estado de presença, sabe, gente? Uma coisa que a yoga, né? Quando a gente fala em meditação, as pessoas sempre pensam que meditar é a gente ficar sentada ali horas sem imóvel. Não, mas a meditação é esse estado de presença, é esse estado de percepção, é o estar fazendo uma coisa focada no que eu estou fazendo. Quantas vezes a gente está fazendo uma coisa pensando em outra, né? Tô aqui dirigindo pensando na conta, tô indo lavar louça pensando no mercado, vou tomar banho pensando na comida do cachorro. Então, a grande questão é eu estar presente em mim mesma, né? Olha, poxa, a minha respiração hoje está em 50%. Isso é presença. Isso é sair do automático. Isso é a forma como a gente controla a nossa ansiedade. Isso é a meditação, né? Que a yoga prega, que a questão, a yoga, a pessoa da meditação mesmo, os holísticos trazem essa questão da presença. Então vamos aqui, gente. Aqui no ponto do karatê, vamos fazer aqui. Mesmo que eu sinta um bloqueio na minha respiração, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um bloqueio no meu diafragma, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga respirar 100%, eu me aceito e me amo profunda e completamente. Vamos aqui no topo da cabeça. Quem nunca fez FT, é só me seguir aqui, seguir os pontos, que tá tudo certo. Seguir aqui o que eu tô fazendo. Eu tenho esse bloqueio na respiração. Um bloqueio no meu diafragma. Bloqueio na minha respiração. Eu tenho dificuldade de respirar 100%. A minha respiração está em 50%. Tem uma tensão na minha respiração. O meu trabalho me deixa ansiosa. Tem muita pressão no meu trabalho. O meu coração fica acelerado. Isso atrapalha a minha respiração. Eu sinto um bloqueio, uma tensão. Tensão na minha respiração. Dificuldade de respirar. Tensão na respiração. Medo, angústia. Tudo isso atrapalha a minha respiração.
eu não consigo respirar 100%. A minha respiração está em 50%. Tem uma tensão na minha respiração. Tem uma ansiedade na minha respiração. Eu tenho dificuldade de respirar. A ansiedade bloqueia a minha respiração. Para um pouquinho, respira, sente como é que você tá. Vê se a respiração melhorou, se aumentou, se diminuiu, se veio algum sintoma no corpo, se veio alguma dor, algum incômodo, como é que ficou depois dessa rodada? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que fica a respiração agora, Margarete? Aumenta, diminui? Muda alguma coisa? Vem para o corpo alguma coisa? Vem alguma sensação? Coloca aqui no chat para mim, para a gente poder saber o que está acontecendo aí com vocês do outro lado. A respiração aumenta, melhora, então amplia a capacidade de respirar. Sono, sim, é normal sentir sono também, bocejo, isso, tudo isso são sintomas que a FT pode trazer. Pode não acontecer nada, mas pode vir choro, pode vir bocejo, pode vir vontade de fazer xixi, vontade de arrotar, tudo isso é normal, tá? Mas bacana, então aumentou a capacidade de respirar, né? Bacana. Então vamos aqui, vamos continuar aqui. Tá muito calor, tô suando. Vamos aqui, ó. Mesmo que eu sinta qualquer tipo de emoção e bloqueio na minha respiração, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um tipo de estresse, medo, bloqueio no meu diafragma, eu me aceito, me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha qualquer tipo de tensão nas vias aéreas, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha sensações de cansaço, estresse e preocupações negativas do passado, impedindo a minha respiração, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos aqui no topo da cabeça. Tensão na minha respiração. Bloqueio emocional, estresse na minha respiração, medo, preocupação, ansiedade bloqueando a minha respiração, angústia, tudo somatizado na minha respiração. As coisas que eu venho acumulando no meu passado somatizam no meu corpo, nos músculos que controlam a minha respiração, no meu diafragma, nas vias aéreas, causando tensão e impedindo a minha respiração de fluir livremente. Emoções que sufocam a minha respiração. Medo, estresse, tensão, rejeição, pressão, abandono, julgamento, críticas, ansiedade, culpa, tristeza, autocobrança, muita coisa eu venho guardando e somatizando no meu corpo, afetando a minha respiração, me impedindo de respirar 100%. A ansiedade bloqueia a minha respiração. Para um pouquinho, respira, percebe como é que está a respiração, percebe se melhora, se aumenta, amplia a respiração, como é que fica o sono, como é que fica o bocejo.
Como é que fica o corpo? A respiração melhora? Como é que fica? Tá? Como eu falei, várias coisas podem causar ansiedade, né? Como eu falei, uma mãe crítica, um pai autoritário, memórias, estresse, vergonha, violência, tudo isso pode criar um link e gerar a ansiedade. Pensamentos catastróficos, alguma coisa que aconteceu, então que vai me trazer essa sensação. Então, quando a gente trabalha aqui, a gente trabalha isso de forma bastante genérica, ampla. O ideal é a gente conseguir pegar detalhadamente cada coisa. Eu tenho pensamentos catastróficos, fico pensando que eu vou morrer, fico pensando que meu filho vai morrer. Então, a gente precisa pegar essas situações de forma bem detalhada e trabalhar cada sensação. Aí a gente faz uma limpeza profunda, a gente consegue bloquear e cortar essa influência da ansiedade. A Margareth está dizendo aqui que os ombros estão doloridos, estão tensos. A ansiedade vai trazer dor muscular, dor na coluna. Então, quando eu consigo trabalhar essas questões de maneiras bem profundas, quando eu limpo esses gatilhos que acionam a ansiedade, aí a vida da gente melhora. Quando a gente limpa esse campo emocional, tira a sujeira que esconde a nossa verdadeira luz, a nossa verdadeira essência de brilhar, da gente poder brilhar e ser aquilo que a nossa alma veio ser nessa jornada. Quando a gente tira essa capa de sujeira, a gente pode viver com leveza, com criatividade, com paz no coração, que a gente se conecta com a nossa origem, com a fonte criadora de tudo que é, com aquilo que somos em essência. Então, a gente tira essas camadas de sujeira da nossa alma, da nossa luz divina, e aí sim a gente pode viver com criatividade e com prosperidade. Então, se precisar de alguma coisa mais profunda, de um trabalho mais completo, aí me manda uma mensagem no direct, porque aí a gente consegue fazer um trabalho bem focado. E é possível, a gente acredite, é possível limpar essa carga de sujeira que atrapalha a nossa alma e que faz a gente viver com ansiedade. E conseguir abrir espaço para a gente olhar e ouvir os recados do universo e parar de focar no problema e conseguir abrir e ampliar para olhar para a solução. A Margareth está dizendo aqui que os ombros estão doloridos, estão tensos. Você sente que a respiração melhorou, Margareth? Porque é normal também a ansiedade faz a gente entrar nesse lugar, né? De tensão, de rigidez. Aí vai doer o ombro, vai doer a coluna, vai doer a lombar. Tudo isso também são sintomas da ansiedade, essa rigidez, tá? Então, se quiser trabalhar alguma coisa de uma forma mais pontual, aí a gente precisa fazer um trabalho bem focado na situação, porque aqui a gente está fazendo de uma maneira mais ampla, mais genérica. Melhorou a respiração. Que ótimo, que ótimo. Ok, gente, então vamos lá. Vamos aqui fazer mais uma rodada para a gente finalizar. Mesmo que eu sinta bloqueio na minha respiração, eu me perdoo, me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta qualquer tipo de bloqueio na minha respiração, vergonha, eu me perdoo, me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu guarde qualquer tipo de emoção que contribua para o bloqueio da minha respiração, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Perdoo qualquer pessoa que tenha contribuído para a minha ansiedade. Vamos aqui no topo da cabeça. Bloqueio na respiração. Emoções que venho guardando do passado. Sentimentos somatizados no meu diafragma. Os músculos que controlam a minha respiração. As vias aéreas. Bloqueio de respirar 100%. Eu me perdoo por guardar essas emoções. Eu me perdoo
por somatizar as dores do passado no meu corpo. Eu perdoo qualquer pessoa que tenha contribuído para o bloqueio da minha respiração, para a minha dificuldade de respirar. Eu agora escolho focar no momento presente. Não posso mudar o passado, só posso aceitá-lo como foi. Farei do meu presente o meu melhor futuro. Eu escolho me concentrar no presente, sair do piloto automático e ficar presente na minha vida. Problemas vão acontecer o tempo todo. São os desafios da existência. E eu escolho encarar esses desafios como adulta, fazendo o que precisa ser feito. Me comprometo a dar o meu melhor para a vida. Eu escolho, a partir de agora, me concentrar no presente. Eu escolho sair do papel da vítima, da criança carente que espera que alguém resolva os meus problemas. Eu encaro os meus problemas com seriedade, mas sem precisar me consumir com isso. Eu escolho agir com tranquilidade e leveza diante dos desafios, com confiança, entendendo que tudo o que acontece serve para que eu possa evoluir como ser humano. É para eu subir mais um degrau da minha consciência. Eu escolho, a partir de agora, focar na solução dos meus problemas. Minha mente está aberta para ouvir os sinais que o universo me manda o tempo todo, os recados e soluções. Eu me abro para ouvir. Eu escolho ficar em paz, apesar de todos os meus problemas. Eu não preciso ficar estressada e doente para solucionar os meus problemas. Eu preciso estar em paz. Só assim eu abro espaço na minha mente para a criatividade, a solução dos meus problemas e para a prosperidade. Eu escolho a paz, a tranquilidade, a prosperidade. Essa semana será a melhor semana da minha vida, porque eu escolho entregar e confiar. Respira, diz para mim como é que vocês estão, como é que foi fazer essa rodada, como é que tá aí a respiração, como é que tá o sono, o bocejo, como é que fica o corpo. Coloca aqui no chat para mim, lembrando que eu vou colocar essa live lá no feed do Instagram, vou publicar também no YouTube. Então, de novo, eu peço que compartilhem, que comentem, porque assim o Instagram entende, o YouTube entende que é um conteúdo legal e divulga para mais pessoas. Clica aqui no coraçãozinho se você gostou, diz para mim como é que está se sentindo, como é que está o corpo, como é que foi fazer essa rodada, como é que fica a ansiedade, ela aumenta, ela diminui. Estou mais leve agora, que bom. Provavelmente vocês com essa rodada consigam ter uma noite de sono melhor, consigam se sentir melhor para dormir, tá? E pensem nisso que eu falei, em fazer essa higiene do sono, escolher um horário, deu 9 horas, desligo tudo, vou ler um livro, não vou mais olhar o Instagram, não vou mais ver televisão, né? Começa a informar para o seu cérebro que é hora de dormir.
vai pro banheiro, coloca uma velinha cheirosa no banheiro antes de dormir, toma um banho gostoso, faz esse carinho para você mesma, faz esse acolhimento, faz um escalda-pés, né? Como a Margarete falou, um escalda-pés com lavanda, coloca umas bolinhas de gude, coloca o pé ali. Então, é possível a gente trabalhar com essas coisas que acalmam a ansiedade, para poder ter uma noite de sono. E na hora de acordar, em vez de sair correndo, faz uma respiração, coloca uma intenção no dia, faz, né? Hoje eu quero que aconteça isso no meu dia, eu quero paz, eu quero tranquilidade. Tudo isso traz a gente para o momento presente, tá certo? Queridas, eu agradeço imensamente a presença de vocês, a presença de quem passou por aqui, de quem fez as rodadas, de quem se conectou, de quem comentou aqui comigo. É um prazer. Todo domingo às 19 horas eu estou aqui no Instagram, ao vivo, para a gente trazer temas que trabalham com a nossa prosperidade, temas que ampliam a nossa consciência e rodadas de FT para trazer cura. Então eu peço que vocês compartilhem, que vocês participem aqui comigo. A Margarete está dizendo aqui gratidão, está mandando um monte de coraçãozinho, eu fico feliz, tá? Eu espero que todas tenham uma noite boa de sono e a semana que vem será a melhor semana das nossas vidas. E eu encontro vocês aqui de novo no domingo que vem. Obrigada mais uma vez por este seu propósito. Eu que agradeço, Zilma, a sua presença aqui. O meu propósito aqui está acontecendo porque vocês estão vindo também, participando desse momento comigo. Gente, aquilo que eu sempre falo, a minha cura individual é a minha responsabilidade com a cura do planeta. Quando eu me curo, eu curo as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu me conecto com pessoas que estão na mesma vibração que eu, a gente amplia esse poder de cura do planeta. Então, é nisso que eu acredito. A minha cura individual é a minha responsabilidade com a cura do planeta. A paz que eu desejo no mundo, ela começa em mim. E o mundo em paz é um mundo com uma ansiedade controlada. É um mundo criativo e é um mundo próspero. E a gente consegue isso controlando a nossa ansiedade. Então, queridas, lindas e maravilhosas, domingo que vem, às 19 horas, estaremos aqui de novo. Se quiserem me mandar temas para a gente trabalhar, me avisa, me manda lá no direct, me manda lá no WhatsApp. Quem quiser também, tem um grupo do WhatsApp que eu estou sempre colocando as coisas sobre espiritualidade, sobre o feminino, sobre cura. Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, me avisa também que eu mando o link. Queridas, beijos, 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 beijos e até domingo que vem, uma semana maravilhosa para todas nós. Tchau!